Olá, moças e rapazes, alunos e alunas da EJA, do ensino médio. Aqui é o professor Germain e eu queria começar com vocês, a investigação de algumas imagens, de uma discussão, de um tema que tem por título a roupa como forma de comunicação e luta social. Então, qual a minha intenção com essa investigação? Perceber que muitas vezes aquilo que a gente escolhe vestir, o nosso estilo, a forma como a gente cobre nossos corpos, como a gente usa nosso cabelo, tem intenções, expressam é, como eu sou, expressam parte da minha cultura, expressam questões ligadas à minha fé, à minha religião. Então a gente vai olhar um pouco para essas possibilidades de entendimento da roupa, para além de uma questão apenas estética. Ah, eu quero vestir uma roupa bonita. Eu também. É bom vestirmos roupas em que a gente se sinta bem, é bom vestirmos roupas em que a gente se sinta confortável, né? Mas para além disso, a roupa também pode ser esse instrumento para falar de cultura, de fé, de religião, de resistência e de luta. Tá bom? Então, assim, nessa semana a gente vai também pensar um pouquinho na questão de tentar uma brincadeira com desenho. Eu vou colocar para vocês também dois vídeos ensinando uma técnica de como desenhar roupas, mas não por qualquer motivo. Tem um propósito. Vamos com calma que a gente vai entender. Né? Então a gente vai pensar nessa profissão do desenhista de moda, do design de moda, porque as roupas estão sendo criadas o tempo todo e muitas vezes são criadas para dizer algo, tá bom? Então vamos começar essa reflexão pensando nas roupas que têm frases, nas camisetas que nós vestimos e que às vezes têm dizeres. Muitas vezes em inglês e a gente nem sabe o que significa, mas a gente gosta daquela roupa e coloca. Outras a gente sabe o que significa e a gente coloca por algum motivo. Então, por exemplo, essa camiseta, essa frase, ela apareceu recentemente em muitas camisetas, né? Lute como uma garota. Provavelmente é uma campanha, provavelmente é uma frase emblemática. E vamos pensar um pouquinho sobre ela. Por que será que alguém decidiu colocar numa camiseta lute como uma garota? Não é? Será que tem algum significado? Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas na época que eu era criança, ou enfim, nessa época dos meus pais, era muito comum a gente ouvir essa frase assim: lute como um homem, trabalhe como um homem, aguente como um homem, sabe? Não sei se vocês já ouviram alguma coisa nesse sentido. Então, como se a característica, a habilidade, a competência de luta fosse algo do universo masculino, algo do universo dos meninos, dos homens. Então, olha como alguém reflete sobre essas frases, essas expressões populares, e faz uma camiseta como um manifesto. Lute como uma garota. Ou seja, a competência de luta, de coragem, de força, de determinação também é parte do feminino. Também expressa o universo feminino. Percebe? Então eu acho que a gente pode parar para começar a pensar que quando a gente decide estampar uma mensagem, uma frase na nossa roupa, muitas vezes a gente está se manifestando por meio dessa imagem, dessa frase. Então aqui, por exemplo, olha, uma frase em inglês. Uma camiseta branca, uma camiseta preta. You can sit with us. You can sit with us. Você pode sentar com a gente. Uai, qual o sentido de colocar essa frase? Você pode sentar com a gente. Você é bem-vindo para estar com a gente. Você, você vai ser bem recebido aqui. Olha, podemos pensar, né? Vamos pensando. Gente, nem tudo tem resposta. É pra gente pensar junto, tá? Aqui, por exemplo, ó, num desfile, essa modelo, né, tem na camisa uma frase nothing to say. Nada a dizer. Nada pra dizer. Percebem? Nem sempre a gente tem o que dizer, nem sempre a gente quer expressar com palavras, nem sempre as palavras dão conta do que a gente quer dizer. Às vezes é a nossa atitude, às vezes é nosso exemplo, às vezes é a nossa postura.
sabe? Aqui nada, não tenho nada para dizer. Sabe, como assim, sabe algo assim como vocês vão ver? Eu não preciso dizer? Pode ser uma ideia. Ó, aqui, por exemplo, é um grupo de crianças, né? Vestindo uma mesma camisa, com uma mesma frase, ahm, participando talvez de um protesto, de uma ação. Ó, United Against Hate. United Against Hate. Unidos contra o ódio. Olha como é uma campanha, uma frase forte. Unidos contra o ódio. Quem será essas crianças? Por que será que decidiram vestir essa camisa? Que lutas são essas? Tá? Pra gente pensar. Ou então aqui, ó, nessa jaqueta dessa moça. Bruised, not broken. Machucada, mas não quebrada. Olha, que significados que tem? Será que luta é essa aqui? Por que eu decido colocar isso na minha roupa? Ó? Machucada, mas não quebrada. São coisas pra gente pensar junto, pra gente investigar. Bom, eu também quero ir um pouquinho, gente, para essa questão cultural, religiosa. Então a gente vai falar agora da roupa na religião islâmica. O Islã, né, uma religião característica dessa área do Oriente Médio, dessa região. Vamos entender que lugar é esse, né? E muito superficialmente um pouco dessas roupas e dessa crença. Olha, então aqui, para esses grupos culturais, né, para essa religião em específico, desses povos do Oriente Médio, a gente tem vários tipos de roupas femininas características e que traduzem a sua fé, né, a sua concepção de mundo por meio do seu corpo, por meio da sua roupa, por mostrar ou por não mostrar o corpo. Então, por exemplo, né, a gente tem desde a burca, que é uma roupa que cobre todo o corpo da mulher, em que ela não pode mostrar nem os olhos, né? Já o niqab, que por exemplo, já pode mostrar os olhos, mas né, eu tenho que esconder o rosto, e outros lenços em que eu já posso mostrar o rosto, em que eu, né, só preciso cobrir a cabeça. Então percebe como não é tudo igual? Existem também pequenas diferenças dessa maneira de se vestir. Então vamos entender aqui, ó. Então, por exemplo, no Irã, as mulheres utilizam o chador, véu que cobre apenas a cabeça. No Afeganistão, todas as pessoas do sexo feminino são obrigadas a utilizar a burca, vestimenta que cobre da cabeça aos pés. Então depende do lugar, depende. Vamos ver que países são esses? Olha, onde fica o Oriente Médio? A gente tem América do Norte, Estados Unidos, Canadá, né? México também, dependendo da divisão que a gente conceitual que a gente faz. A gente tem a América Latina, onde está o Brasil, América do Sul, né? A gente tem a Europa, a Ásia, a África. E entre a África, a Europa e a Ásia, a gente tem essa região que a qual a gente chama de Oriente Médio, tá? Essa região entre a Europa, a África e a Ásia. E quais países que estão aqui, ó? Por exemplo, Beirute, no Líbano, onde houve recentemente essa grande e terrível explosão, bem aqui no Oriente Médio. A Síria, Israel, né, a Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, Irã, Paquistão, Afeganistão. Lugar, gente, em que infelizmente há muitos conflitos políticos, religiosos, há muitas guerras, né? Há regimes culturais, ditatoriais, políticos, muito diferentes dos nossos, enfim. Mas é aqui. E aí, completando essa ideia, olha, aqui a gente tem a burca, né? Mulheres dessa região, provavelmente do Afeganistão, onde eles disseram que é obrigado a usar, né? Essa vestimenta que cobre o corpo todo, que é a burca. Então é só uma telinha aqui pra ventilar, né? Mas eu não posso mostrar o corpo. Tem aqui também já o niqab, que já, né, consigo mostrar os olhos, né? Ou, dependendo do país, da região, né, de como eu entendo, aí eu cubro apenas a cabeça e posso mostrar o rosto. Então, gente, olha, vamos entender aqui, ó. Para as muçulmanas, o uso do véu representa a humildade das mulheres perante o Criador, em uma demonstração de modéstia, segundo os estudiosos do Islã.
De acordo com eles, uma mulher que usa o niqab, o véu que separa o homem de Deus, se liberta do desejo vago e egoísta de mostrar sua beleza e competir com outras mulheres. Então, gente, são concepções de mundo diferentes. A gente não está aqui para dizer que é certo ou errado, que é bonito ou que é feio. Não se trata disso. São visões diferentes da fé, do corpo, do sagrado, do feminino e do masculino. Então, como a gente vai dizer que é certo ou que é errado? Se é o direito da pessoa de expressar o que ela é por meio do que ela veste, por meio do seu corpo, por meio, né, da sua crença. Então, é importante a gente ter esse olhar cuidadoso para as diferentes religiões, para as diferentes culturas. O que a gente está tentando aqui é entender que é diferente. Nem todo mundo se veste igual, nem todo mundo dá o mesmo sentido para aquilo que veste, nem todo mundo expressa as mesmas coisas por meio da sua roupa e do seu cabelo. Então a gente vai seguir, ó, falando um pouquinho do Black Power, mas eu vou gravar mais um vídeo para não ficar tão longo, tá bom? E a gente vai seguir pensando agora nessa questão do cabelo, do penteado, como essa forma de luta, como essa ferramenta de afirmação. A gente se vê daqui a pouquinho. Ou melhor, a gente se escuta daqui a pouquinho.